Olá a todos pessoal, bem-vindos a mais um tier list aqui do canal. Vamos fazer um tier list do anime Made in Abyss, da primeira e da segunda temporada, de todas as OVAs, ou seja, da primeira e da segunda, e também do filme. E vamos colocar todos os personagens, pessoal. Desde os mais conhecidos até aos menos conhecidos, personagens que apareceram tipo 20 segundos no anime. Que eu tenho a certeza que quase ninguém conhece, que nem se vão se lembrar deles e que nem sabem o nome deles. Isso tenho quase a certeza. Depois vocês vão ver. E é isso, pessoal. Eu organizei aqui em sequência, mais ou menos, com a história. E vamos começar. Vamos começar então com o Kuyui. Recebeu uma mensagem, pessoal, ignorem. Ele é um C para mim. Ele basicamente é uma criança, ele é um sino. Ou seja, um sino é abaixo de um apito vermelho. Se vocês estão a ver este vídeo, vocês devem saber um pouco do anime, né? Então, ele é um sino, ele ainda não explora o abismo, que é tipo um buraco com 7 camadas, mas ele está lá na formação do orfanato na cidade à volta do abismo. Ele ajuda a Rico um pouco, ele é amigo da Rico, mas depois que a Rico foge do orfanato e vai para o abismo, ele nunca mais aparece, acho eu. É um C. Tá. E agora temos logo a nossa personagem principal, uma das personagens, e a mais importante, a Rico. Eu vou pôr um S, porque ela é uma personagem interessante. Ela nasceu no abismo, tá? Não sei em que camada, mas a mãe dela é um apito branco, que é a Liza, que eu já irei falar. O que mais? Ela está a explorar o abismo. Já agora, ela já é um apito branco depois do primeiro filme, sim, depois da primeira temporada e do primeiro filme, ela se torna um apito branco e acho que é o apito branco mais nova na história dos apitos brancos. E é isso, no início ela é um apito vermelho, explora apenas a camada 1 do abismo, ela está no orfanato, apesar da mãe dela ser a Liza meio que abandonou entre aspas e foi para o fundo do abismo. E ela recebe uma mensagem, uma carta lá do fundo do abismo a dizer que a Liza, que é a mãe da Rico, está no fundo do abismo e se me quiseres ver, tens que ir lá ter. Um segundo, pessoal. E é isso. Eu estou um pouco constipado. Não há muito mais a dizer sobre ela. É uma personagem que meio obcecada pelo abismo. É até dito que quando ela nasceu, ela queria voltar para o abismo. Tá? Ela não é uma personagem muito forte, mas ela, em termos de conhecimentos, como ela sabe bastante sobre as criaturas e sobre a natureza do abismo. Certo, agora a professora do orfanato, já vos falei um pouco do orfanato, e basicamente ela não é uma exploradora, ela só ensina às crianças sobre o orfanato, sobre o abismo, quero dizer, ela e outro, que também é um professor, que é um apito azul, que já irei falar dele, e basicamente ela é uma daquelas professoras chatas, arrogantes, que ninguém gosta. Para mim é um D, porque eu também não gosto dela. É um D alto, quase aí para o C, tá? Porque os Ds vão ser personagens que vocês nem devem conhecer. Esta aqui eu acho que o pessoal conhece ainda mais ou menos. E é isso, ela até pune a Rico, porque ela acho que a Rico roubou uma relíquia do abismo da primeira camada, que eu acho que é a bússola, que aponta para o fundo do abismo, que ela depois perde logo tipo no episódio 5 ou 6, onde ela está a fugir do orfanato e na primeira camada ainda. E é isso, não há muita coisa a dizer sobre ela. É a professora do orfanato dos apitos vermelhos e dos sinos. Tá, este aqui eu acho que chama-se Nat. E ele já é um B baixo, eu diria. Ele já é um dos amigos de Rico e ele já é um apito vermelho. Ou seja, ele faz a exploração da primeira camada e dá as relíquias à professora do orfanato com a Rico. Eles exploram a primeira camada juntos. Juntos e com vários outros. Tem vários apitos vermelhos. Tem várias crianças ali no orfanato a terem a formação de exploradores. E é isso, ele é amigo de Rico, ele também, depois que a Rico foge do orfanato, ele aparece mais nos primeiros episódios, depois que a Rico foge do orfanato ele raramente aparece, acho eu, porque ele está lá ele ainda é um apito vermelho, ele está lá na superfície, está ali na cidade que está à volta do abismo e apenas vai explorar o abismo na primeira camada. Mas é isso, ele provavelmente tem potencial e será um apito mais forte, talvez um roxo ou um preto, não sei. Mas por enquanto é um apito vermelho e é uma criança. E este aqui é a mesma coisa, só que este aqui é dito que ele é um pouco melhor que este. É dito que ele e a Rico conseguem encontrar o mesmo tanto de relíquias, ou seja, os dois têm bons resultados ali a explorar a primeira camada. Tá? E é isso, é a mesma coisa. Depois que a Rico desaparece,
lá do orfanato, ele raramente aparece. Ele chama-se Nat, eu acho. E ele discorda bastante da Rico ir para o fundo do abismo. Tá. É isso, vai ser um B mais alto e vamos continuar. Isto aqui é um D, um D, pá, um D abaixo da professora até, porque este é um daqueles personagens que eu acho que ninguém conhece. Ela apareceu tipo 1 minuto ou 30 segundos num episódio da primeira temporada. E basicamente, eu não sei bem o que é. Ela parece ter um restaurante, ok? E ela acho que é da família do Rabo, que eu já vou falar dele. Rabo com H, tá pessoal? O Rabo é um apito preto. E é isso, não há muita coisa a dizer sobre ela. É só um personagem que aparece, não é uma exploradora nem nada, mas está ali na cidade que está à volta do abismo. E é isso. É um D porque ninguém conhece, não é importante para a história, nem sei se vai aparecer mais alguma vez. Tá, este aqui já é interessante. Isto é um B alto até. Um B alto, um B médio, assim, não sei. Isto é um apito roxo. Ou seja, tem os chinos, que são estas crianças muito que nem exploram o abismo. Tem os apitos vermelhos, como a Rico e estes aqui, estes dois aqui. Tem os apitos azuis, que tem um ou dois que aparecem no anime. E tem os apitos roxos. E tem mais, não, mas depois do azul é o roxo. E ele também é um dos professores do orfanato, tá? Ah, já agora, ele foi a quem ensinou a ele sobre. Bem, a mestra dele foi a Liza, que é a mãe da Rico, tá? Então ele tem uma conexão com a Rico um pouco grande, eu diria. E é isso, ele é um dos professores do orfanato, ele ajuda as crianças, ensina as crianças, está sempre a reclamar com a Rico, porque a Rico só faz porcaria. Quando a Rico foge do orfanato e vai para o abismo, ele vai tentar apanhar ela na primeira camada, mas só que a Rico chega à segunda camada primeiro, antes dele conseguir chegar até ela. E um apito vermelho que chega até a segunda camada é considerado suicidio. Então o pessoal, os exploradores já não vão resgatar apitos vermelhos que foram até à segunda camada. E é isso, ele parece ser um personagem interessante, eu acho que ele vai aparecer mais tarde ou mais cedo. Eh, e é isso. Pessoal, eu estou um pouco constipado, então eu faço uns cortes de vez em quando. Mas é isso, vamos continuar então. Isto aqui já é um apito preto, é o rabo. E depois dos apitos roxos são os apitos pretos. Eu vou pôr ele num B alto, até à frente deste. Porque eu já reparei que no mangá, eu não li o mangá, pessoal, e aqui não estão personagens do mangá, mas eu sei um pouco do que vai acontecer. E acho que o Abu, ele até aparece no mangá, depois da segunda temporada. Ou seja, ele aparece no início, na primeira temporada, quando a Rico foge do orfanato, e está a aparecer agora outra vez no mangá. Então ele deve ser um personagem interessante e importante. Bem, basicamente ele é um apito preto, ele tem a ambição de se tornar um apito branco. Quando a Rico e o Reg, que eu já vou falar quem é, que é outro protagonista, fogem do orfanato e vão para o abismo, estes dois falam com o Abu para ajudá-los ou para tentar convencer para eles não irem, etc. E o Abu chega até eles muito rápido. Dá para ver que ele tem muita experiência sobre o abismo. É um apito preto. E é isso, não há mais nada a ser dito. É um B alto porque acho que ele vai ser importante para o futuro. Tá, isto é mais um personagem inútil, ainda mais inútil, eu diria. Eu acho que eu nem sei bem quem é esta. Eu nem sei o nome desta personagem só. Ela é tipo uma enfermeira que aparece tipo na primeira temporada, depois nunca mais aparece. E é isso. Este aqui eu tenho. Epá, eu duvido que algum de vocês conheça. Se alguém conhecer é tipo um ou dois, porque isto é um personagem que ninguém conhece, eu acho. E é isso, uma personagem que aparece 30 segundos lá na primeira temporada a cuidar da Rico ou do Reg, já não me lembro, e nunca mais faz nada. Ela não é uma exploradora, ela só está ali na superfície na cidade que rodeia o abismo, e é isso. Tá, agora este sim é um personagem importante, é um S, é o segundo protagonista da nossa história, e ele, pessoal, ele na verdade, apesar de se parecer um humano e uma criança, ele é alguma coisa do abismo, ele veio da sétima camada. E acho que foi a Liza que encontrou ele. E ele subiu o abismo todo, desde a sétima camada até a primeira camada, e encontrou-se com a Rico. E desde então, pronto, eles andam juntos e eles exploraram desde a primeira. Eles estiveram juntos no orfanato ainda há alguns meses e depois fugiram do orfanato e foram desde a primeira camada até a sexta camada do abismo. Neste momento, o anime acaba na sexta camada
a segunda temporada. E no mangá eu acho que eles ainda não chegaram à sétima, não tenho a certeza, eu não li o mangá. E é isso, pessoal, ele é muito forte, é ele que basicamente salva a Rico do abismo diversas vezes com criaturas do abismo. Ele tem um poder na mão que epá, é dito que consegue quebrar as regras do abismo e as maldições e etc. Aquilo é tipo uma bomba atómica que ele tira da mão e destrói tudo. E é isso, ele gosta muito de Rico. Não sabemos a história dele com a Liza. E ele é muito forte. E é isso, não sei dizer. É tipo um robô. E esta aqui, ela chama-se Marul, que eu acho. Inclusive, ela aparece na primeira temporada. E depois da primeira temporada há 4 ou 5 OVAs que é mais focado nela. Só focado nela. E ela é um apito azul. Ela é um apito azul que vive na segunda camada. Ela é tipo a subordinada, a discípula da Ozan, que é um apito branco muito forte, que eu já irei falar dela. Eu vou pôr ela num B alto, mais alto que todos os outros, porque ela, apesar de ser um apito azul, o anime dá muito foco nela. E já agora, pessoal, estou a chamar dela, mas ouvi dizer que ela é um homem, ou um rapaz. Então, mas como parece uma mulher, eu vou chamar dela por enquanto, eu não tenho a certeza. E é isso. O que mais que eu tenho a dizer sobre ela? Ela vigia. A camada 2 do abismo tem tipo uma. Tipo lá uma pousada, tipo lá um hotel, entre aspas, onde está a Ozan, que é um apito branco, e outros apitos roxos e pretos, que eu iria falar deles daqui a nada. E ela é tipo a olheira, a vigia, a sentinela desse local. Tá? Quando a Rico e o Reg chegam na segunda camada, ela vê eles e meio que abre uma porta para eles entrarem, etc. O que mais que eu tenho a dizer sobre ela? A Ozan salvou ela, não sei do quê, e fez ela neste momento ela é a discípula dela, da Ozan. E é isso, é um apito azul, não parece ter muita experiência. Ela é muito nova, ela só é um apito azul porque é discípula da Ozan. Na verdade, ela deveria ser um apito vermelho. Acho que é dito isso no anime. Tá, e agora vamos falar destes três. Vamos começar com este, que eu não me lembro do nome dele, mas eles são todos mais ou menos parecidos. Eles os três trabalham com a Ozan. E este aqui é um apito roxo. Para mim, ele é um C. Porque realmente não é muito nada dito sobre ele. Epá, é um apito roxo, ou seja, já tem alguma experiência, assim como o professor do orfanato. Trabalha com a Ozan, que é um apito branco. Que é mais? E sobre a personalidade dele não é dito nada sobre isso. Tá, este aqui já é um pouco mais forte, vou pôr um C alto, porque ele é um apito preto. É a mesma coisa que o outro, trabalha com a Ozan, está sempre ali ao lado dela, estão sempre todos juntos. É meio que subordinado, empregado dela. Mas é um apito preto, ou seja, já deve ter alguma experiência. Eles vivem entre aspas, ali na segunda camada, lá naquela pousada que eu vos falei. E é isso. Já agora, pessoal, depois da primeira temporada, eles aparecem outra vez nos OVAs da Marult. Como eu disse, há 4 OVAs ou 5 em que a Marult está. E um dos episódios é a Marult a limpar o quarto dos 3. E este aqui ele tem 2 relíquias que parecem peitos. Tá? No quarto dele. E é só uma curiosidade. Então ele é meio tarado. Tá. E este aqui é a mesma coisa. É um apito roxo. Este velho aqui também trabalha ali com a Ozan. Está ali ao lado destes dois. Eu vou pôr aqui no meio. Aparece um pouco mais no anime. Quando há uma parte do anime que a Ozan faz a Rico e o Reg sobreviverem tipo 2 semanas na segunda camada sozinhos. E ele fica a observar a Rico e o Reg lá da torre, tipo um sentinela. E também não há muita coisa a dizer sobre ele. Tá, agora sim um personagem importante, a Ozan, o nosso primeiro A-tier. Ela é um apito branco e é amiga da Liza. Inclusive foi ela que treinou a Liza. Ela é tipo a mestre da Liza no passado. Hoje em dia já não. Hoje em dia ela é a mestre da Marulk. Ou o sensei da Marulk. Ela é muito forte em termos de força física. Ela tem várias relíquias do abismo no seu corpo. Que faz ela se tornar muito forte. Ela é uma mulher muito alta e ela também já é velha. Ela já deve ter para uns mais de 100 anos, 150 anos, não sei. E é isso. Ela até chega a lutar com o Reg e a vencer. A lutar com o Reg lá na primeira temporada, tipo a meio da primeira temporada. O Reg neste momento é muito mais forte.
eu já irei explicar. A Rico agora é um apito branco e quando ela apita o apito branco, o Reg fica ainda mais forte, enfim. O que mais eu tenho a dizer sobre ela? Foi ela que ajudou a Liza. A Liza engravidou no abismo, dentro do abismo. Deu à luz dentro do abismo. E foi a Liza e a Ozan que levaram a Rico, que nasceu no abismo, para fora do abismo. Tá, e que mais? Que mais? E é isso. Next. Nanachi, a nossa terceira protagonista do anime. É um S-tier. É, depois da Rico, do Reg, quem vem é Nanachi. Ainda irão vir mais, mas já irei falar sobre eles. A Nanachi, ela é um ser humano, só que, pessoal, a partir de uma certa camada do abismo, quando se sobe, perde-se a humanidade, transforma-se num monstro. A Nanachi teve sorte que se transformou num bicho que até parece um ser humano e consegue pensar e sentir e não sei o quê. Porque houve outros que não tiveram a mesma sorte, eu já irei falar deles. E a Nanachi, ela vive ali na quarta camada, para terem noção. Ela tem alguns sentidos aguçados ali sobre o abismo, consegue ver tipo onde a maldição do abismo é mais forte, etc. Enfim. E pronto, lá no final da primeira temporada ela junta-se ao grupo da Rico e do Reg e começam a explorar o abismo na segunda temporada juntos e também o filme. O que é mais a dizer sobre ela? Já agora, eu não vou falar sobre ela agora porque agora vem a Michi e ela tem conexão com a Nanachi. A Michi é um A-tier. A Michi, pessoal, lembram-se que eu disse que quando se tipo na quinta camada ou na sexta camada, já não me lembro, quando se sobe do abismo, eh, a pessoa perde a sua humanidade, transforma-se num bicho. Foi o que aconteceu com a Michi. A Michi era amiga da Nanachi quando eram humanas, quando eram crianças. Só que elas foram vítimas de um experimento de um apito branco, que é o Bond Road, que eu já irei falar sobre ele. Eu devo ter dito o nome dele errado. E transformaram-se nisto. A Nanachi teve sorte entre aspas, não foi bem sorte. Só que a Michi transformou nesse bicho que não sabe falar, que é imortal. Inclusive, o bicho sofre tanto, a Michi sofre tanto, que a Nanachi tenta matar ela várias vezes e não consegue. Ele é imortal. Lembram-se que eu disse que o Rek tem um poder que consegue anular as leis do abismo. A Nanachi pede ao Rek para matar a Michi e assim ela morre. Depois ela na segunda temporada volta a aparecer de uma maneira muito estranha, mas isso vocês têm que ver para perceber. Tá? Mas pronto, digamos que a Michi morreu e realmente morreu. Uh, pá, a história dela em todas as temporadas todas as temporadas, seja a primeira, a segunda ou até mesmo o filme, existe um personagem que tem uma história muito triste, que é vítima de algum experimento, que é vítima de alguma coisa, ou vítima de alguma pessoa. E na primeira temporada é a Mitch, a história dela é muito triste mesmo, ela sofreu imenso, e depois, após ter transformada neste bicho, não conseguiu morrer, está a sofrer quase eternamente, se não fosse o Reg. E é isso, tenho a certeza que muita gente chorou ao conhecer a história da Mitch. Pruska, lembram-se que eu acabei de dizer que havia sempre. Ó, isto já é o filme, pessoal. Isto já é depois da primeira temporada, já estamos no filme. A Pruska é um A-tier acima da Ozan, porque eu gosto dela. Pessoal, a Pruska, na verdade, neste momento, ela já está morta. Ela é o apito branco da Rico, tá? A Pruska é a vítima, é a história triste do filme, que também é vítima deste apito branco, que é Bond Red, uma coisa assim. E é isso, a Pruska é uma criança, ela tem uma conexão com o apito branco, é tipo de pai e filha, só que acaba por ser vítima do Bone Red à mesma. Né? E é isso, ao morrer, a Pruska torna-se o apito branco da Rico. E a Rico sai do apito vermelho para o apito branco em seguida. E pessoal, a Pruska é um personagem muito interessante, ela é amiga da Rico durante o filme. E mesmo na segunda temporada, ela como é que conseguem se comunicar mais ou menos, apesar dela ser apenas um apito, né? Já não é um ser humano. E não há muito a falar sobre ela só aparece no filme e no apito, né? Tá? E quando ela toca, neste momento, quando a Rico toca no o apito, o Rec fica mais forte. Tá, isto é um A-tier,
Isto é um A tier que eu quase podia pôr no S. Eu vou pôr no S, pessoal. Porque este personagem, este é um vilão. Foi ele quem fez sofrer a Nanachi, a Michi, a Pruska e vários outros que não estão aqui por acaso. Mas ele faz experiências com crianças. Ele vive. Ah, já agora, pessoal, a Pruska vive na quinta camada. Sim, na quinta camada. E ela nunca saiu de lá. E ele também vive na quinta camada, entre aspas. O laboratório dele é na quinta camada do abismo. E ele faz experiências com crianças e com pessoas. Ele não tem. A moralidade dele é muito distorcida. eh, para avanços tecnológicos, para avanços de conhecimento do abismo, ele não quer saber das consequências que faz e sofrimento que faz às pessoas. Só que ele não é aquele vilão que, epá, simples, que só é mau porque é mau. Ele é bastante interessante e é por isso que eu ponho ele no S. Ele é um apito branco, mas eu ponho ele no S nem é por ele ser super forte, é porque realmente ele tem uma personalidade interessante para um vilão. Eu conheço poucos vilões como ele. E é isso. O que é mais que eu tenho a dizer sobre ele? Ah, ele lutou contra o Reg e perdeu. Contra o Reg, não. Contra o Reg, contra a Rico, contra a Nanachi. Todos juntos contra ele. E acabou por perder. Ele vive na quinta camada e ele tem tipo um elevador lá. Não é um elevador, obviamente, mas é uma coisa parecida. Que ele meio que conecta a quinta camada com a sexta camada. Então toda a gente que quer ir para a sexta camada tem que passar por ele, tem que ter autorização dele, entre aspas. Tá? E só conseguem ir para a para a quinta camada, não, para a sexta, a pitos brancos. A Rick só conseguiu ir porque, como eu vos disse no filme, depois que a Pruska morre, a Rick torna-se um apito branco, que é a Pruska. Os apitos brancos eh, têm o próprio apito já é um ser humano, já é alguma coisa ali, não é apenas um apito. E agora este bichinho aqui. Este bichinho aqui, ele é o amigo da Pruska, é tipo o pet da Pruska. Eu vou pôr ele num B alto porque ele aparece bastante. E, inclusive, depois que a Pruska morre, ele torna-se parte do grupo da Rico, do Reg e da Nanachi. Ele é tipo o quarto integrante a aparecer. Começou pela Rico, depois veio o Reg, depois veio a Nanachi, depois veio ele. Ah, e a Pruska, que está no apito, né? Então digamos que são estes 5 que estão juntos. E bem, ele aparece no filme como um animalzinho da Pruska. Ele tem uma espécie de poder que ele ajuda a Rico a perceber onde é que a maldição do abismo está mais forte. E como eu disse, a Rico ela não pode subir, ela na quinta camada ela não pode subir, sei lá, 10 graus de escada, que a maldição começa logo a atingir ela. Só que com este bichinho aqui ela consegue fazer isso. E é isso, ele é um bichinho fofinho, fraquinho. Mais para a frente ele é magoado. Olha, inclusive vou falar dele agora. E é isso, não há muita coisa a dizer sobre ele. É um B alto só porque aparece bastante no anime. Agora, pessoal, já estamos na segunda temporada do anime, já saímos do filme. E aqui é a Ma. Eu vou chamar de mulher a Ma e não o Ma. Ela é um transfigurado. Um transfigurado, pessoal. Ela vive na sexta camada. Na sexta camada existe uma espécie de cidade com várias pessoas que já foram humanas, só que agora são uma espécie de monstro. Monstro, mas bom. Muitos deles são bons. Tem alguns maus, mas enfim. Assim como tem pessoas boas e más. E a Mai é uma transfigurada. Eu vou pôr ela num B alto. Não, um B. Um B médio, vá. Aqui, vou pôr aqui. Um B médio. E pronto, ela no início até aleija o bichinho da Pruska, que agora é da Rico. Podem ver até aqui abraçados. Só que depois tornam-se amigos e ela depois torna-se amigo da Rico e tal. E ela aparece durante a segunda temporada bastante. No final ela acaba por morrer, eu acho. Assim como todos os transfigurados, ou quase todos. Tá, mas é isso. Mais um transfigurado, este aqui é super importante. Isto é um A alto. Eu vou pôr um A bastante alto. Pessoal, isto também é mais um vilão, tá? Ele foi quem fez sofrer na segunda temporada, como sempre, há uma vítima, há uma história triste. E basicamente ele é o causador dessa história triste. Ele é o vilão, entre aspas. Mas este aqui não é bem um vilão. Este aqui realmente é um vilão. Este aqui, epá, ele realmente fez uma coisa que digamos cruel, mas ele não tinha outra alternativa. Inclusive ele salvou o grupo dele.
Ele é um transfigurado que vive na sexta camada ou na cidade e é um dos mais importantes de lá. E basicamente a história dele é o seguinte: eh, há muito tempo atrás, um grupo chamado Gaja, que é o chamado grupo Gaja Suicida, que eram vários piratas, entre aspas, era um grupo com várias pessoas, foram explorar o abismo. E ele era o capitão desse grupo. Pronto, eles exploraram o abismo, aconteceu muita coisa, não vou explicar tudo. Chegaram à sexta camada. Na sexta camada perceberam que não podiam mais voltar. Tá? Ou seja, iam ter que viver na sexta camada para sempre. Só que aconteceu. Pá, vocês têm que ver a segunda temporada. Aconteceu muita coisa e ele teve que fazer uma coisa, digamos, cruel para o grupo dele sobreviver. E foi assim que foi criada a cidade dos transfigurados. E é isso. Ele salvou toda a gente. Ele explorou o abismo bastante até a sexta camada. E neste momento ele é um ser transfigurado lá da sexta camada. E é o capitão. Era o capitão, agora a sexta, lá a cidade transfigurada tem 3 anciões que eles chamam, e ele é um deles. Tá, isto é mais um transfigurado, ela tipo, na cidade dos transfigurados, ela tipo tem uma loja de. Tem um restaurante, tá? A Rico até come no restaurante dela. Isto para mim é um C alto, digamos. Não há muita coisa a dizer sobre ela. No final, já agora, isto no final este também morre e no final ela também morre, eu acho. Não há muita coisa a dizer sobre ela. Ela trabalha num restaurante, é a dona de um restaurante e depois, na final da segunda temporada, há tipo uma guerra e ela acaba por morrer. E ela ajuda a Rico, etc. Um pouco, e ele também um pouco, enfim. Mais um que era do grupo do Esquadrão Gaja, que foi explorar o abismo. E este aqui é. Epá, os transfigurados eles mudam de forma consoante as suas emoções, né? Ou seja, se ele era sei lá, um guerreiro quando era um humano, quando se transfigurou vai ser tipo um bicho mais forte. Se ele era tipo uma menina pequenina, fofinha, que não era nada, não, sem nada de guerra, ela vai se tornar num bichinho mais simples, tipo este aqui que eu já irei falar sobre ela. E pronto, ele era um dos, um dos gajos que estava lá no grupo de gaja e acabou se tornando transfigurado. Eu vou pôr. Isto aqui é um. Pá, isto é um C baixo, tá? Porque raramente. Pessoal, eu tenho a certeza que ninguém sabe o nome deste personagem. O nome não. Ninguém se lembra deste personagem. A forma humana dele até podem saber mais. Até podem ter noção do que é, mas saber que ele se transformou nisto depois. Ninguém sabe. Eu também não sabia, só fui descobrir na wiki do Made in Abyss. Tá, agora temos um personagem super importante também. Eu vou pôr isto um A médio. Um A médio alto. Ela é a Irumyu. E ela também tem a ver com a segunda temporada e com a exploração do grupo Gaja ao abismo. Eles apanham ela lá na primeira, tipo na primeira camada, mais ou menos, ou na superfície, não sei. E ela é a vítima, assim como a Michi, assim como a Pruska, ela é a vítima da segunda temporada. Ela é a história triste da segunda temporada. Vítima deste aqui. Entre aspas. E ela também é a cidade. Sim. A cidade da sexta camada é ela. Tá? E isso aí vocês têm que ver a segunda temporada para perceberem. E é isso. É uma história muito triste. Ela tem conexão com os transfigurados todos. Os transfigurados só podem viver ali em paz graças a ela. E vivem dentro dela, basicamente. É isso. Para conhecerem a história dela, tem que ver o anime. Continuando aqui, mais um transfigurado. Este aqui tem uma história peculiar. Eu vou por um C alto. Pá, falar dele sem falar da Voeco primeiro é complicado. Mas ele, quando era um humano, fez coisas horríveis à Voeco. A Voeco é um dos personagens que está no grupo Gaja. Só que antes disso, ela foi torturada e até mesmo violenta por ele. Tá? O que é mais que eu tenho a dizer? Depois ele tornou-se um transfigurado. Ele apareceu do nada. Eu acho que ele apareceu do nada na cidade dos transfigurados a dizer que era um dos anciões. E é isso. Ele é muito forte, ele é muito maior que os outros transfigurados. Ele é tipo um guardião
lá da cidade dos Transfigurados. Há uma parte no anime que monstros aparecem, invadem a cidade dos Transfigurados, monstros da sexta camada, e ele meio que luta contra eles. E é isso, ele é bem forte. Ele é dito que ele é um dos anciões, mas na verdade não é. Os anciões é este, é Voeco e o Belaf, que eu já iria falar sobre eles. E ele também ele recebeu ordens da filha da Irumyu, que é que é como é que se chama ela? Faputa. Ou seja, ele tem conexão com a Irumyu, meio que ele é, ele é a vontade da Irumyu, tá? É difícil explicar, pessoal. Isto está um pouco desorganizado. Eu se calhar devia ter falado sobre os anciões e sobre a Faputa primeiro, mas enfim. Tá, mais um personagem, mais um transfigurado assim, inútil. Eu este aqui vou pôr um pouco à frente, porque ele aparece um pouco mais do que o outro transfigurado. Este aqui não sabemos quem é, um transfigurado. Ele meio que lá na cidade dos transfigurados, ele tipo. O negócio dele é tipo um hotel, uma pousada, e a Rico dorme lá. Enquanto a Rico está na cidade dos transfigurados, ela está a dormir na casa, pronto, no hotel dele. E ela paga, tá? Já pessoal, nesta cidade dos transfigurados existe uma coisa que é o valor. É tipo um dinheiro, mas é mais complexo do que isso e mais profundo. Então aqui o dinheiro, entre aspas, é muito importante. Tá, esta aqui também é mais uma daquelas personagens que eu tenho a certeza que ninguém conhece. Só que esta aqui aparece um pouco mais, então eu vou por aqui. Ela era do grupo Gaja, que foi explorar o abismo e acabou sendo uma transfigurada. Ela raramente aparece, ela não luta, não faz nada. E é isso, ela acaba por morrer, assim como todos os outros, eu acho. Tá? Por exemplo, este aqui ainda é um pouco combatente, ainda é um pouco forte. Apesar de morrer à mesma. Mas pronto. É um C baixo, um pouco à frente destes dois, porque ela aparece um pouco mais. E aparece a forma humana dela também, antes de ser transfigurada. Tá, isto aqui já é um personagem interessante. Se calhar eu falo da. Vou trocar aqui, pessoal. Vou falar da Fapta primeiro. A Fapta é a nossa. Eu vou pôr até a Fapta à frente da Nanachi. A Fapta é a nossa sexta integrante. Se pudermos contarmos como Riku, Reg, Nanachi, Pruska, este bichinho, o Pruska é o apito. Depois vem a Fapta. Tá? A Fapta é a filha da Irumyui, ou seja, é a filha da cidade. E o objetivo da Fapta é destruir a cidade, é libertar a mãe dela que é imortal e está a sofrer na mão dos transfigurados, entre aspas. E isso, a Fapta é bastante forte, não é tão forte como o Reg, mas está lá quase no nível dele. Ela é imortal. E que mais? Ela pede ao Reg. Quando o Reg. Lembram-se que eu vos disse que o Reg é da sétima camada e subiu o abismo todo? Eu acho que na subida do abismo ele passou pela sexta camada, obviamente, e eles encontraram-se nessa época. E o Reg. E eles fizeram uma promessa. O Reg prometeu que iria ajudar a Fapta a entrar dentro da cidade dos Transfigurados, que é a mãe dela. Por causa que ele tem aquele poder que consegue quebrar as leis do abismo. E pronto, quando a Rico e eles todos chegam à sexta camada, há essa conversa, pronto, há esse drama todo entre a Fapta e o Reg. E é isso. No final, a Fapta mata montes de transfigurados. Montes dos transfigurados que estão aqui foram mortos pela Fapta. A Fapta, no final, ela consegue entrar na cidade e começa a matar tudo e a destruir tudo. Ela até dá ordens a este gajo aqui, que é muito forte, este transfigurado aqui, que é um dos maiores e mais fortes. E é isso. No final, pronto, a cidade é destruída, os transfigurados são praticamente todos mortos, muitos deles não são inimigos, não são maus. E a Fapta entra no grupo da Rico. E aí acaba a segunda temporada e só para ler o mangá para saber o que é que vai acontecer depois. E pronto, agora este aqui é basicamente um robô que acompanha a Fapta. A Fapta não consegue entrar na cidade dos transfigurados sem a ajuda do Reg. E ela vive tipo na sexta camada, normalmente com este robô, que também é muito forte. E pronto, esse robô não há muita coisa a dizer sobre ele. É um robô que está sempre. Parece tipo o empregado da Fapta, faz tudo o que ela manda. E ele é forte, consegue matar umas criaturas da sexta camada, que é incrível. Acaba por ser derrotado pela Fapta
a FAP ia atacar alguma coisa, algum bicho, já não me lembro, algum transfigurado, e o robô entra na frente e acaba de ser morto pela FAP, tem um ataque. Para mim isto é um B alto até. Por aqui. Um B médio, vá. E já estamos com 35 minutos de vídeo. Tá, este é um personagem que pouca gente se lembra. Eu vou pôr ele num D alto. Basicamente, ele é a introdução da segunda temporada. É ele que introduz o abismo ao grupo Gaja. Na verdade, ele introduz o abismo ao Voeco. Na verdade, ele introduz o abismo ao que viu a Voeco. Depois a Voeco introduz o abismo ao grupo Gaja. E é por isso que a história continua. Basicamente, ele estava num barco e dentro desse barco estavam pessoas, tipo, uma pessoa toda morta, tipo, toda destruída, toda gore. E ao mesmo tempo viva, estava uma não sei o que mais, assim, coisas bizarras que não aconteceriam normalmente. E ele estava lá no fundo do barco, todo traumatizado, e falou do abismo, basicamente, que é horrível, que ele ia ficar louco bastava olhar para o abismo que ele ficava louco. E é isso, ele serve para introduzir o abismo ao pessoal da segunda temporada, aos transfigurados que foram explorar o abismo. Tá, este é mais um dos anciões da, da cidade dos transfigurados. Ele também é um dos personagens mais importantes do grupo Gaja, que foi explorar o abismo. Para mim ele é um B alto. Ele é um dos anciões da cidade e na forma humana também é bastante importante, aparece bastante na segunda temporada. Ele depois tem conexão com a Nanachi e com a Michi, acontece muita coisa com eles relacionados, eu não vou explicar isso porque é estranho, vocês têm que ver o anime. E é isso, no final ele morre. Ele é um personagem interessante, pessoal. Ele é um personagem. Ele ficou em depressão, basicamente, depois de saber o que ele estava a comer. Que na verdade são os filhos da Irumyu. A Fapta é o último filho ou a última filha da Irumyu. Os outros foram mortos pelo capitão do grupo Gaja para fazer o seu grupo sobreviver e para se criar a cidade dos transfigurados. É isso. A cidade é a própria Irumyu. É isso. Este daqui é mais um transfigurado. Eu não me lembro. Acho que o nome dele é Katja. Katja qualquer coisa, já não me lembro. Ele é importante até. Eu vou pôr ele num B alto. Ele aparece bastante. Ele é o primeiro transfigurado, acho eu, a aparecer. E ele introduz a cidade dos transfigurados ao grupo da Rico. Ele explica como é que funciona, como é que funciona o dinheiro de lá, que é diferente. Como eu vos disse, é mais complexo e profundo. O valor, o dinheiro de lá. Ele explica como é que funciona. Ele fala da FAP um pouco, fala de. Enfim, ele serve para introduzir e ele acompanha desde o início da segunda temporada até o final, tá? Ele até entra dentro da FAP e consegue controlar a FAP. Ele não é forte nem nada disso. Ele também serve como transporte. O pessoal vai em cima dele para viajar. E é isso. No final ele morre, eu acho. Para a FAP, uma coisa assim. Não sei. É um personagem interessante. Eu gosto dele. Tá, agora temos a Voeco. A Voeco é um tier A. Eu gosto da Voeco. A Voeco é um tier A acima da Ozan. Eu gosto mais da Voeco. A Voeco tem uma história muito triste. Ela é uma das primeiras personagens a aparecer na segunda temporada. Ela sofre bastante com este aqui, quando ele era humano. Depois ela entra no grupo Gacha. Exploram tudo, chegam à sexta camada. Ela tem uma conexão muito forte com a Irumyu. Muito forte mesmo. É quase uma mãe para ela. E pronto, exploram tudo, chegam à sexta camada, ficam lá presos, a conexão entre elas as duas vai ficando mais forte e depois acontecem desastres na sexta camada. E é isso. O que mais? A Voico não é uma transfigurada, eu não sei bem porquê, mas no final ela começa a ser transfigurada. Depois ela morre também. Enfim, para explicar a história dela é complicado, mas é uma personagem interessante e é uma das três anciões da cidade. Tá, este aqui é mais um transfigurado quase inútil. Eu vou pôr ele acima dos outros transfigurados porque ele. Lembram-se que a Rick é um apito branco, só que o apito branco dela ainda não estava no seu máximo.
Este aqui é tipo sei lá, um ferreiro da Peach, mas não é da Peach, é de joias e de coisas assim. E ele basicamente transforma o apito branco da Rico e deixa ele, dá um upgrade nele, fica mais forte. Tá, e é por isso que quando a Rico toca o apito, o reg fica mais forte. Foi graças a ele que melhorou o apito, entre aspas. E quem trouxe o apito para ele foi o robô. Foi o robô. Onde é que está o robô? Está aqui. E a Fapta. A Fapta tirou o apito enquanto a Rico está a dormir. Como a Fapta não consegue entrar na cidade, ela diz ao robô para ir até à cidade e entregar o apito a este. A Fapta tirou o apito porque ela percebe que o apito não é apenas um objeto, é uma pessoa que está lá dentro. E essa pessoa não está no seu máximo por causa de algum motivo. E ao dar o apito a este gajo, este ferreiro, o apito fica no seu máximo, ou pelo menos mais forte. E é isso, é basicamente isso. Ele só serve para isso. Tá, agora temos um personagem importantíssimo, Liza. Eu vou pôr a Liza no top do A. A Liza ainda é muito misteriosa, eu não sei muito, não tenho muito o que falar sobre ela. Ela é a mãe da Rico, deu à luz à Rico no abismo. Depois subiram com ela do abismo com uma relíquia para a Rico não sofrer a maldição do abismo. Junto com a Ozan ajudou a levar, era muito pesado, pelos que eles dizem. E a Liza como é que se diz? Pá, a mestra da Liza foi a Ozan e ela agora é a mestra deste apito. Onde é que está? Do apito azul deste miúdo aqui, o professor do orfanato. Ela agora está no abismo, está na sétima camada, pelo que te dei dito. E é isso. Ela manda uma mensagem do abismo, lá do fundo do abismo, para Rico e para todos, com um diário, com os monstros do abismo, e também a dizer para se me quiseres ver, tens que ir até ao fundo do abismo, ou estou no fundo do abismo, algo assim, já não me lembro. E é isso, é um personagem muito misterioso, mas que com certeza é muito importante. E é o objetivo do anime. O objetivo do anime é Rico ir até ao fundo do abismo conhecer a Liza. Na verdade, o objetivo do anime são dois. A Rico quer conhecer o abismo, porque ela é obcecada pelo abismo, e ela quer encontrar a mãe dela lá no fundo do abismo. E é isso. Ela com certeza vai aparecer muito mais, vai ter muita coisa com ela. Por enquanto é muito mistério, não sabemos muito. E este aqui é o pai da Rico, ou seja, o marido da Liza. Eu vou pôr ele num C alto, porque ele não aparece praticamente nada. Nem não ouvimos a voz dele, só ouvimos esta imagem aqui. E pronto, é dito que ele é o pai da Rico, que é o marido da Liza, e ele morreu no abismo. E ele é um apito preto. E não sei mais nada sobre ele, pessoal. É um personagem. Eu só não ponho. Até imagino que seja importante, mas para ser o marido da Rico, da Liza e o pai da Rico, deve ser alguém interessante, acho eu, mas não fala nada sobre ele. Mas é um apito preto e já morreu. Então é um C alto. E é isso, pessoal. Terminamos a nossa tier list. Tier list super completo, que envolve os OVAs, as temporadas, primeira e segunda, e os OVAs da primeira e da segunda, e o filme, que só tem um filme. Tem outros, mas é recap. Em outubro vai sair outro filme do Made in Abyss. Eu não sei se vou fazer alguma coisa sobre isso, algum vídeo sobre isso. Mas é isso. Todos os personagens, desde os mais importantes até aqueles que. Estes aqui, quase a certeza que ninguém conhece. Este aqui tenho quase certeza que ninguém conhece. Este aqui tenho quase certeza que ninguém conhece. E é isso. Se vocês conhecem, digam. Espero que tenham gostado e até à próxima.